Irmãos, enquanto eu vou fazer a introdução aqui, abra a Bíblia de vocês em Lucas 15. Eu acho que eu não passei para a Sara e para o Leong Lucas 15, o texto bíblico, NAA. Esse mês, em especial, foi o mês que eu mais falei sobre o pecado original. Falei na IBD, falei em algumas reuniões. Pecado original, que nós nascemos em pecado a partir do momento que Adão e Eva pecaram, e a gente herdou isso deles. Só que eu fiquei refletindo sobre isso, e eu refleti muito. Teve uma noite, acho que foi terça-feira passada, no domingo eu dei EBD aqui, e eu fiquei pensando, a gente fala muito de Gênesis 3, onde teve a queda. Gênesis 3, a queda, né? A serpente seduziu Eva. Só que eu fiquei pensando que a nossa Bíblia não começou em Gênesis 3. Começou em Gênesis 1. Gênesis 1, 1. Na criação, Deus viu que era bom. Deus viu que era bom. E houve a transgressão. Aí nós herdamos a transgressão. Mas antes do princípio da criação, ele já estava lá, estava vivendo em comunidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. João diz que ele é o amor, ele é o verbo encarnado. E antes da gente pensar no pecado, vamos pensar Gênesis 1, na criação. E ele viu que tudo era bom. O plano de Deus é bom para nós. O plano de Deus é bom para nós. E o pecado começa não quando Adão e Eva comem a fruta. Não é. A fruta, ela tinha um nome, não era maçã, não era pêssego, tem até estudos que qual fruta era. Mas ela tinha um nome. Aquela árvore tinha um nome. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando a gente quer conhecer o bem e o mal, é porque a gente quer sentar numa cadeira de juiz para decidir o que é bom e o que é mal. O que Deus decidia para mim já não estava mais bom, porque eu estava querendo comer aquela fruta. Eu queria decidir o que é bom e o que é mal. E hoje a gente vive num viés de um pecado que é decidir o que é bom e o que é mal aos meus olhos. Aos meus olhos. A gente senta na cadeira e a gente define o que é bom, o que é mal, o que é pecado, o que não é pecado. Se a gente pensar hoje, atualmente, nós estamos numa bipolaridade. Ou é uma opinião política, se você não faz parte do meu posicionamento político, é pecado, ou é sexualidade. São as duas coisas que hoje estão pegando sério mesmo. Mas a gente define no nosso ponto de vista. E a gente tem o poder de decidir quem é bom e quem é mau. A gente quer sentar na cadeira de juiz. E o nosso coração, ele fica titubeando, né? E Lucas 15, ele vai dar uma história para a gente, sabe, tremenda. Tremenda. E quando o homem peca, já vou para Lucas 15. Vocês sabiam que dá para ofertar, fazer ofertas a Deus e mesmo assim matar o nosso irmão? Sim ou não? Fazer oferta a Deus e mesmo assim matar o nosso irmão, seja o nosso irmão em Cristo, seja o nosso irmão de sangue, seja o nosso colega. Caim fez isso. Ele ofertou a Deus e ao mesmo tempo matou seu irmão. O que eu tenho a ver com meu irmão? E às vezes a gente não quer saber do nosso irmão. Não queremos saber do nosso irmão. Dá para ofertar, dá para vir na igreja, dá para louvar. Que lindo que estava hoje. Lindo, adoração pura. E mesmo assim, matar o nosso irmão. Aquele sangue manchou o chão. O sangue do irmão manchou o chão. E o que eu tenho com o meu irmão?
o que eu tenho com meu irmão? Em Lucas 15, a gente vai ter dois tipos de coração. Dois tipos de coração. Começa assim, no versículo 1. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: o tema da minha mensagem hoje é a festa da graça. A festa da graça. Eles, fariseus, que eles obedeciam a 613 leis, e os escribas, que eles sabiam decorar as 613 leis. Eles estavam naquele portãozinho para fora lá, imagine aquele portão para fora. Todos eles falando assim, esse aqui come com pecadores. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, olha, aquele lá come com pecadores. Aquele lá, olha, ele está comendo com pecadores. Naquela visão, aquilo não era bom. Naquela visão, sentar com a prostituta, com o drogado, com o corrupto, com o pedófilo. Eu sei que existem patogenias psicológicas, mas vamos deixá-las de lado. Mas o pecado tem regeneração, nós sabemos disso, que é o sangue de Cristo Jesus. Eles estavam falando, aquele senta com pecadores, como se fosse algo ruim. Aquele senta, eles estavam murmurando. E este recebe pecadores e come com eles. Para vocês terem uma ideia, na cultura judaica, se você sentar à mesa de alguém, você convidar alguém para sua casa, para jantar com você, fazer uma refeição, está dizendo que você compactua com aquilo. Você compactua com aquela pessoa, você compactua com aquele pecado. Então eles estavam nessa premissa dizendo, ele come e recebe com pecadores. Então Jesus lhe contou uma parábola, ele falou, pessoal, vamos ver aqui. Sabe, Deus existe. E ele é um Deus que ele quer ser conhecido. Ele chama os fariseus e os escribas, eu creio que ele senta, ele sai da mesa de Levi, né, que estava rolando um banquete, ele sai daquela mesa e vai conversar com os fariseus lá fora. Ele fala, Deus existe, ele quer se fazer conhecido. Ele fala a linguagem do povo, e primeiramente ele fala a linguagem das ovelhinhas. Depois ele fala da dracma perdida. Depois ele fala, né, dos 2 filhos. Ele fala de bicho, porque naquele contexto todo mundo conhecia o que era ser pastor de ovelha. Ele fala de bicho, né? Mas a ovelha, ele diz que deixa as 99 e vai atrás de uma. E se fosse o caso, o pastor de ovelha, ele volta com a ovelha nos ombros, ele se alegra. Provavelmente ele quebrou a patinha daquela ovelha, porque naquele contexto, a ovelha mal criada ensinava as outras. A ovelha que fugia ensinava as outras a fugir. Então ele quebrava com o cajado a patinha da ovelha. Cruel? É cruel. Mas servia de ensinamento para não ensinar as outras a fugir. Mas ovelha, se você pensar em se perder aquela ovelha, a ovelha se reproduz rapidamente, tem filhote, tudo bem. Mas ele também conta uma história, ele conta assim, olha, Deus ainda quer se fazer conhecido. Tinha uma mulher que tinha 10 dracmas e perde uma. O que ela faz? Ela varre a casa, ela chama as mulheres para fazer o que? O chá das mulheres, aí, que uma vez por mês. Chamam para festejar porque achou a ovelha perdida, porque achou a dracma perdida. Mas se você pensar, ela pode trabalhar, ela pode fazer um pão, ela consegue a dracma de volta. Mas ele quer ser mais explícito. Ele quer ser claro. E ele fala, então, se vocês não entenderam, eu vou contar uma parábola para vocês, que está a partir do versículo 11, que diz o seguinte, e Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não mais muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu,
partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter comido tudo, festejado, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este mandou para os seus campos a fim de cuidar de porcos. E ali ele estava a alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o Senhor já não... E o beijou: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no dedo, sandálias nos pés, tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo quando voltava. Ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. Ele informou: o seu irmão voltou. Por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. E o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo de entrar, mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para eu fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, e o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele? Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é meu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Vamos orar? Deus, sua palavra é viva e eficaz, Senhor. Ela é afiada, Pai, ela penetra onde precisa penetrar, Senhor, no íntimo do nosso coração. Fala conosco essa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, essa história que Jesus contou revela dois corações, dois tipos de coração. O primeiro coração é um coração que não quer ter vínculo com Deus. Não quer ter vínculo com Deus. É um coração que diz assim: pai, eu preferia que o senhor estivesse morto, porque ele pediu a herança em vida. Isso era um insulto. Todos conhecem essa parábola. Era um insulto pedir a herança em vida. E o filho, ele chega para o pai: pai, eu quero a minha parte. Eu quero fazer o que bem entender. Quantos filhos falam assim: não vejo a hora de fazer 18 anos e ir embora de casa? Já ouviram isso? É esse sentimento. Eu não quero a sua interferência. Eu sei que o senhor acha que o senhor tem o melhor para mim, mas eu não quero, eu quero viver a minha vida. É isso que ele está falando: eu quero viver a minha vida. É um coração que não se importa com Deus. Ele preferia que Deus estivesse morto. Nietzsche, um filósofo, tem uma velha frase que diz o seguinte: Deus está morto. No iluminismo francês, Deus está morto. E é isso que esse filho queria. É isso que muitos filhos querem. Eu quero viver minha vida, eu quero pecar em paz. Eu quero pecar em paz, é isso que eu quero. Eu quero viver, se for necessário comer a lavagem do porco, não me interessa.
ele comeu a lavagem do porco, ele se bestializou. É isso que o pecado faz conosco, nos torna bestas, nos torna animais. Nós nos bestializamos. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Lembra de onde você veio? Você lembra de onde você veio? Eu sei que muitos nasceram no lar cristão. Mas muitos tiveram seus momentos de rebeldia. Momentos em que a fé é abalada. Em que a gente, às vezes, quer seguir a nossa vontade. Momentos que a gente pensa assim, o que você tem, eu não quero o que você tem de melhor para mim. Em Romanos 1:26, pode projetar para mim, Leong? O pai deu a herança. Isso me faz lembrar Romanos 1:26. Ele deu a parte dele, ele deu a herança. E o filho mais novo, ele não recebia toda a parte da herança, ele recebia 1/3 da herança, porque o mais velho recebia 2/3. E recebeu em vida ainda. O pai falou: se você quer, então tó. Ele disse o seguinte, pode projetar lá, por favor? Ele disse o seguinte: por causa disso, Deus nos entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocam o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Deus nos entregou as nossas paixões. Foi isso que ele fez. Você quer? Tó. É isso que você quer? Consequência é sua. Uma cabeça, uma sentença. Sua cabeça, sua sentença. Livre-arbítrio. Ele nos entregou as nossas paixões. E as nossas paixões são falhas, porque nós queremos sentar nessa cadeira aqui, ó, e decidir o que é bom, o que é mal. Aquela fruta devia ter um suco tão açucarado, um néctar gostoso, que abriu os olhos. Quando viu, eles estavam nus, com vergonha, fugindo, se escondendo, fazendo uma roupa de figueira. Nós vimos aqui Adão e Eva, né, na semana passada. Fizeram muito bem o papel, por sinal. É isso que você quer, Tó. Consequência e risco seu. Você tem tudo aqui. É isso que Jesus estava falando para aqueles fariseus. Pecar é muito bom. Pecar é muito bom. Ou você está mentindo se você fala que não é bom, ou você não pecou direito. Porque pecar é bom. Por que pecar é bom? Nos dá prazer. Pecar nos dá prazer. Só que gera uma coisa, gera morte. Gera morte eterna. Se chegar aqui com 1 quilo de coentro, Barone planta coentro lá. Chegar, ó, Cadu, aqui é a tua tentação. Fala, ó, essa não é a minha tentação. Isso não vai me tentar nunca. Mas outras coisas vão. Pecar é bom. A Bíblia trabalha o pecado, porque o pecado você se torna rebelde. O pecado libera endorfinas, libera prazer, libera, enfim. Só para vocês terem uma ideia, uma barra de chocolate libera 10.000 dopaminas. Só um exemplo. Só um exemplo. Uma tragada no crack libera 50.000 dopaminas. Dá prazer. Por isso que o viciado em crack está lá, afundado, em droga, cocaína, maconha. Está afundado. Porque pecado dá prazer. Só que nós estudamos na quarta-feira retrasada que Deus não nos dá tentação, provação maior do que a gente pode suportar. Aquele filho, esse menino aqui, ele podia ter falado: eu estou errado. Eu estou errado, eu estou sendo egoísta, eu estou sendo ambicioso, eu estou vivendo, querendo viver a carne. Mas se você tiver com sede de te oferecer água, você é tentado. Cada um tem sua tentação. O pecado nos humilha. Nós vamos comer lavagem de porco.
Cada vez que a gente peca, a gente come lavagem de porco. Mas chega um momento, se a gente não se policiar, não lutar contra a nossa carnalidade, você faz um pecadinho assim, mas já não é mais o suficiente para você, você precisa de um assim, você precisa de um assim, cada vez você está se afundando. Cada vez a gente está chegando num patamar de comer lavagem de porco, de alfarrobeira, algo amargo. Alfarroba é uma vagem amarga, que eles até comiam, mas em momentos de extrema fome, extrema pobreza, porque ele é um baixo teor nutritivo e é ruim. O pecado faz você comer lavagem de porco, amarga, azeda. É isso que o pecado nos faz. E esse filho não queria saber do pai. Pai, para mim o Senhor está morto. Para mim o Senhor está morto. É um coração, como diz o Ananias, um coração o quê? Peludo. Ó, tá na célula, né? Um coração peludo. Coração peludo. Que não queria saber do pai, não queria saber das consequências. O menino esqueceu do pai. Aquele menino esqueceu do pai. Ele pegou 1/3, gastou com todo mundo, e nessa hora aparece um monte de gente para gastar com ele. Paga para todo mundo, e vamos comer, vamos beber, vamos nos esbaldar nessa festa aí, porque o pai está pagando. O pai me deu a minha herança, o pai está pagando, então vamos festejar. Mas o pai não se esqueceu daquele menino, porque a Bíblia diz que ele estava esperando quando ele correu. A Bíblia diz que aquele menino que estava entrando, o pai estava esperando, ele veio, ele gasta tudo, tudo. Ele gasta tudo. E ele lembra que tem um pai. Ele lembra que ele tinha uma casa, que ele tinha uma cama. Ele lembra que ele tinha, sabe, um lugar para ele, que ele tinha uma roupa, que ele tinha um anel, que ele tinha sandálias. Ele lembra. Porque ele chegou no fundo do poço. Alguma vez você já chegou no fundo do poço? Quem não chegou no fundo do poço, acho que não sabe do que eu estou falando. Mas o fundo do poço é o lugar escuro. É um lugar que você geme de dor. Eu cheguei no fundo do poço. Eu gemi de dor. Mas o Senhor Jesus, ele estendeu a mão para mim naquele poço lá e me resgatou do lamaçal. E acho que é uma cena que vocês sempre vão olhar para mim, né? Lembrar, o Cadu sempre fazia isso, né? Sempre. Ele me tirou daquele poço. E eu lembrei, tenho um pai. Eu tenho um pai, eu vou voltar para a casa dele. E a Bíblia diz que aquele menino vai correndo, ele não sujou só a família, o nome da família, ele sujou a comunidade inteira, desonrou a comunidade inteira. A chance dele ser apedrejado e morto era muito grande. E ele vai de encontro àquele pai que estava esperando. O pai não esqueceu dele. E o que o pai faz? O pai corre em direção a ele. O pai corre, abraça, beija aquele pescoço fedido, fedendo porco. O pai abraça. O pai fala assim, traga um sandália. Traga um anel, o anel da família, ele é da família. Traga uma veste nova, veste limpa. Ele não falou assim, vai tomar um banho. Não, dê um anel, dê uma sandália. Dê uma roupa para ele agora. E vamos, e melhor, vamos pegar o novilho gordo. Sabe aquele novilho que a gente estava separando para o final do ano? Aquele novilho que a gente estava separando para o casamento? Aquele novilho especial é hoje, porque o meu filho que estava perdido voltou. É hoje. Jesus ele está falando para 2 tipos de pessoas. Aqueles que realmente falaram assim, eu não vou cumprir as 613 leis, eu não vou, eu não tenho capacidade, eu não vou, e estavam sentados à mesa de Jesus. Aquelas pessoas que às vezes a gente olha de cima e embaixo,
que a gente faz pré-julgamento. Nós não, que eu olho, porque eu sou hipócrita. Eu tenho que tirar várias vezes a máscara da hipocrisia. Se eu não tirar a máscara da hipocrisia, a máscara do orgulho, eu vou ser um fariseu. Eu vou ser um tropa de elite de Jesus. Sabe quem que é a tropa de elite de Jesus? Está na IBD, está no culto de oração, está na célula, está em todos os eventos da igreja. Mas eu não tenho mais sensibilidade no meu coração. Meu coração está igual ao do Capitão Caverna, peludo. E quem me olha fala, nossa, olha a tropa de elite de Jesus lá. E às vezes eu estou lá naquele portão e Jesus está conversando comigo. Pô, venha festejar comigo. Todas as vidas são preciosas. Cada história é uma história sagrada. Sabe, se você falar do amor de Jesus para as pessoas, sem hipocrisia agora, mas querendo que essas pessoas sejam salvas também. Mas a gente olha o sapato, a gente olha a calça, a gente olha a camisa. A gente faz acepção de pessoas. Aquele menino esqueceu do pai, mas o pai não esqueceu do menino. Ele estava em guerra com o pai. O pecado é guerra com Deus. É isso que é o pecado. Amartia, errar o alvo. O pecado é errar o alvo é Cristo, o alvo sempre foi Cristo. João diz, ele era antes da criação do mundo. Ele é e ele será. A gente erra o alvo feio. Ele estava em guerra. Mas o pai colocou um anel no dedo dele. Aliança. Aliança. Falou, filho, você é sempre bem-vindo aqui. Filho, se alimente. Se alimente aqui, ó, nós vamos matar um novilho gordo. Um novilho gordo. Se alimente. Se alimente. Esse é um tipo de coração. Reconciliação com Deus, porque o Pai é bom. O Pai é bom. Glória a Deus, porque o Pai é bom. A gente não merecia. Não merecia. Mas o Pai, Ele mata o novilho. Ele está lá te esperando. Ele está lá me esperando. Ele está esperando o seu irmão, sua irmã, sua mãe. Pense numa pessoa, Ele está esperando. Ele está esperando, o Pai está esperando. Nós cantamos isso, o Pai não desiste de nós. Ele não desiste. Ele está lá. Você vai vir sujo, fedendo. Mas Ele está lá te esperando para beijar o seu pescoço. Sabe aquele abraço de pai? Eu não sei como que você teve seu pai aqui na terra, não sei como ele é. Por melhor que ele seja, ele não se compara a Deus. Não se compara a Deus. E se você teve um pai que perdoa ele, que deveria te amar e não amou, que deveria te acariciar e não acariciou, ou te acariciou de uma forma diferente, não, enfim, perdoa. Perdoa. Porque você tem um pai infinitamente melhor, que não desiste de você. Que não desiste de você. E o segundo tipo de coração é um coração indignado. Indignado, um coração irado. A Bíblia diz que ele se irou. O irmão mais velho se irou. Porque o irmão mais velho obedecia. O irmão mais velho é aquele que trabalhava, acordava cedo, trabalhava, arava a terra, cuidava das ovelhas, montava a tenda. Perfeito. É aquele cara que eu queria que a Sara casasse. Perfeito. Cara assim que se fala, nossa, trabalhador. Mas a Bíblia diz que ele se irou. Ou em outras versões, se indignou.
E parafraseando, ele chegou assim, sabe? Escuta aqui, pai. Esse teu filho que fez tudo isso com o senhor, pegou esse 1/3 que o senhor ainda vive, que falou assim: eu quero que o senhor morra. O senhor ainda vem, dá um anel, o senhor põe uma roupinha nele, põe uma sandália nele. Ô pai, o que é isso? Pô, ainda vai matar o meu novilho, porque ele já pegou o que é dele, porque o que o senhor está dando aí, a sandália é minha, a roupa é minha, o anel é meu, porque ele já pegou a parte dele, ele já gastou tudo. Esse teu filho, o senhor faz tudo com ele. Jesus agora inverte. Jesus já não está mais falando do filho mais novo, do filho bonachão, do rebeldão. Sabe, se você for pensar assim, pense, vamos pensar assim, aquele cara mais novo, moicano, brincão, né? Filho mais novo. E o mais velho, cabelo de gel, terno, gravata, que fazia tudo que o pai mandava. Tudo que o pai mandava. Tudo, tudo. E ele fala assim, ó, eu sempre fiz tudo e nenhum cabrito o senhor me deu. O senhor me deu para eu festejar com os meus amigos. Aquele cara revoltado com Deus. Aquele cara que fala assim, eu pego essas 613 leis e obedeço todas. Todas. Eu sei decorado, porque os escribas sabiam decorado. Eu sei decorado as 613 leis. E essa mesa aí, prostituta, drogado, viciado, aviãozinho, né? Ladrãozinho, estelionatário. O senhor está com esses caras. Zaqueu devia estar lá. Estava todo mundo lá na mesa de Mateus, que Mateus tinha dinheiro. Ele era um coletor de impostos. E foi um banquete. A Bíblia não fala, mas eu creio que foi um banquete assim, sabe? Mas eu faço tudo. Eu quero ser, como diz a Marileuza, nossa amiga do CR, ele era vice-deus. Vice-deus. Ah, não, Deus não, já está muito, né? Mas eu sou vice-deus. Vice-deus. Obedeço tudo aqui. Faço tudo o que o senhor quer. Aí entra novamente essa cadeirinha. A gente quer sentar no trono, queremos ser juiz, definir o pecado dos outros. O grupo deles, eles e eles. E entra novamente a máscara. A máscara da hipocrisia. A máscara da autopiedade. Ah, porque eu faço tudo o que o senhor quer, e não é um cabrito o senhor me dá. Tudo, 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 tudo. E vem a chorumel, a vitimização, enfim. O pai entendeu o coração do mais velho. Eu imagino que Jesus daí chegou e abraçou, oh, meu filho, vem cá. Não, você não está entendendo, mas vamos conversar mais de perto. Vamos conversar mais de perto. Eu estou aqui. Cara, tá vendo essa mesa? Eu estou te convidando para essa mesa também. Eu sei que você é tropa de elite. Eu sei que você, cara, você é o capitão do BOPE. Você obedece, você faz tudo direitinho. Eu sei disso, você cumpre as regras. Mas vem aqui. Eu quero o seu coração. Eu não quero aparência. Que dizia que os fariseus chegavam em praça pública e começavam a orar: ó Senhor, ainda bem que eu não sou igual a esses pecadores. Ó Senhor, e queria se aparecer. É isso que eles faziam. É isso que eles faziam. Jesus fala: eu não quero aparência, vocês não estão entendendo, eu quero o seu coração. Eu quero dar um trato no seu coração. O pai vai atrás do filho. Em João 4, diz que o pai quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é nem lá no monte, nem lá em Samaria, nem não é lá. É espírito e verdade. Como que está teu coração?
está em espírito, em verdade. O pecado não começou, meus irmãos, porque Eva comeu a maçã, a frutinha. Não começou. Foi quando nós deixamos de amar Deus acima de todas as coisas. Quando a gente deixa de amar Deus acima de todas as coisas, nós criamos ídolos. E o ídolo é oco. E o ídolo nada mais é do que um pedestal que nós criamos para satisfazer a nossa vontade. Toda vez que a gente cria um ídolo, pecado. Pornografia, ídolo. Excesso de trabalho, ídolo. Reputação, ídolo. Você se importa muito mais do que pensam de você. Às vezes a gente pensa, o que vão pensar de mim? Mas Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Como que está teu coração hoje? Como que é o seu coração? É um coração que, Deus, eu sei que o Senhor até existe, mas eu quero viver minha vida. Ou é um coração irado com Deus? Ou é um coração agradecido? Ou é um coração que realmente está disposto a amar Deus acima de todas as coisas? Porque toda vez que a gente cria ídolos, a gente se afasta de Deus. Toda vez. E é isso que Deus quer. Lucas 19:10, pode projetar, por favor? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aqueles do portão para fora, Jesus veio para eles. E Jesus, eu acho que ele foi até o portão lá explicar essas historinhas para eles. E aqueles que estavam sentados à mesa, naquele banquete, também eram perdidos. E Jesus, ele está falando a mesma coisa hoje. Porque eu, Jesus, eu vim buscar e salvar você. Ele está falando isso. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Todos são perdidos. E aí você encontra direção. Você encontra rumo. Ele está dizendo que ele veio buscar e salvar o perdido. Ele veio trazer uma boa notícia para mim e para você. Meu carro estragou esse fim de semana. R$ 600 para arrumar. Aí no Pix ficou 550. Aí o mecânico foi até minha porta. Eu olhei e falei, estourou um pistão. Ele falhou, né? Em terceirinha ele ia falhando. Aí ele falou, você quer a boa notícia ou a má notícia? Eu falei que era boa, né, cara? Ele é boa que é fácil de resolver. A má que ficou em R$ 600. E Jesus está batendo na nossa porta, trazendo o evangelho, a boa notícia. A boa notícia. Quem sabe, a gente, essa pandemia, teve gente que teve prazer em cultuar em casa. A gente não quer mais saber dos irmãos. Estava em casa, cultuando em casa, orando em casa. Eu me discipulo, eu me pastoreio. E não funciona. A gente precisa dos irmãos. Aqueles que estão no portão para fora e dos que estão aqui dentro, no banquete. Hoje nós estamos vivendo um banquete porque Jesus está apresentando o evangelho para a gente. Nós temos o prazer, a oportunidade, o privilégio de fazer parte desse evangelho. E para concluir, meus irmãos, uma palavra simples que eu já preguei ano passado, no começo do ano passado, lá na Flávia da Alegrave. Jesus, ele quer pôr um anel no teu dedo. Ele quer pôr uma sandália nesse pé cheio de encravada aí. Os meus são. Quer pôr uma sandália, quer lixar essas unhas aí.
quer tirar as cutículas, quer cavar ali bonitinho. Sabe aquela hora que você tira a cutícula ali e pega e ainda cheira? Ah, só eu faço isso. É fedido, não é fedido? É fedido, meus irmãos. Mas ele quer tirar você do lamaçal. Ele quer tirar você. E ele também está convidando aquelas pessoas. Só sabe aquelas pessoas lá que estão lá fora? Sabe quem são aquelas pessoas que estavam lá fora na minha história? Quem são? Somos nós, né, Dirce? Muitas vezes somos nós. Que o Espírito Santo toque nosso coração. Que o Espírito Santo fale, filhão, eu estou aqui. Tire a máscara da hipocrisia. Pendura essa máscara lá naquela gavetinha, deixa lá. Vamos ser um pouquinho verdadeiro. Em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos. Que Deus possa falar aos nossos corações. Ele falou muito ao meu coração. Que Ele possa falar ao seu coração. Lembre que o Pai não desiste de nenhum de nós. Sabe aquela pessoa que você fala assim, só Jesus na causa? É só Jesus na causa. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra simples. Obrigado pelo seu ensinamento, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor não desiste da gente, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor entende, Pai, aquilo que está nos incomodando. O Senhor nos orienta. O Senhor fala diretamente com cada um de nós, Pai. Deus, quantas vezes eu comi, Senhor, lavagem, Deus. Quantas vezes eu me afundei no pecado, Deus. Mas graças a Deus, um dia, o Senhor estava me esperando, Pai. E Deus, e quantas vezes, Senhor, eu sou igual o filho mais velho, Deus. Sou egoísta. Quantas vezes, Senhor, eu sou, Deus, hipócrita. Eu faço acepção de pessoas. Eu olho de cima e embaixo. Eu sou avarento. É meu. E aqueles